do Islã, né, que é uma sociedade que surge durante o período medieval. Então a gente vai continuar no tempo que a gente está estudando. Mas só que a gente não vai ficar na Europa Ocidental, a gente vai se transportar para uma outra região, que é a região chamada por nós ocidentais de Oriente, mais especificamente na Península Árabe, que ali vai surgir um tipo de civilização, um tipo de sociedade bem diferente da nossa sociedade ocidental, que teve como base de sua formação a cultura judaico-cristã, que a gente diz, né? Um peso muito grande da tradição judaica e da tradição cristã. A gente vai ver o surgimento de uma outra sociedade que ela tem o peso de um outro tipo de cultura. Então é sobre essa sociedade, né, nesse outro lugar do mundo medieval, né, não mais na Europa Ocidental, na Península Árabe, que a gente vai comentar agora. Tá? Eu vou projetar aqui o PowerPoint que eu preparei para vocês, né? Então, a formação do Islã, Península Árabe, ela se dá, a formação dessa nova sociedade, nesse período aqui, 610 a 632, e à medida que a gente for comentando, vocês vão compreender por que esses 2 anos demarcam a formação do chamado Islã, né? Primeiro, para onde, qual região a gente vai começar a falar agora? Essa aqui, ó. A região da Península Árabe. Nessa época, você não tem um povo chamado, a gente pode dizer, povo árabe, né? Você não tem um Estado, enfim, você não tem um governo centralizado. O que a gente tem aqui nessa região, nesse território, são grupos de pessoas, geralmente organizados em famílias, né? Famílias grandes, não estou falando de pai, mãe, filho, filha, não, famílias extensas, né? Geralmente essas famílias elas têm 100 componentes, né? Então a gente não chama famílias, a gente chama de clãs, essas famílias gigantes, vamos dizer assim, estão formadas por clãs, e os clãs, um conjunto de clãs, a gente dá o nome de tribos. Então, boa parte dessa sociedade da Península Arábica, nessa época que a gente está falando, ela está formada, tem como característica ser uma sociedade tribal, ou seja, as tribos foram formadas por um conjunto de clãs, e os clãs são formados por um conjunto de famílias, tá? Você tem 2 tipos de sociedade aqui nessa península, nesse território. Você tem aquela sociedade que se desenvolveu na área interna desse território, que a gente chama de Arábia. Boa parte desse território interno, desse interior da Arábia, era formado, estava constituído por deserto. Então, as pessoas que habitavam essa área interior, esses desertos árabes, eles eram chamados de beduínos, eram seminômades, né? Eles viviam em acampamentos, eles acampavam, ficavam um tempo e mudavam de lugar, né? Vocês já devem ter visto, né? Algumas imagens, enfim, algumas referências, que eu trouxe uma foto do início do século passado, né? Para vocês terem, para a gente ter uma ideia desse tipo de sociedade, né? Tribal e do deserto e seminômade, são os beduínos da Arábia. Eles vivem do pastoreio, basicamente, né? Eles viviam de cobrar taxas por aqueles que passam pelo território que eles estão controlando no momento. E aquele clã, vamos dizer assim, mais poderoso da tribo, né, tem seu chefe, e esse chefe acaba sendo o chefe da tribo, e ele recebe o nome de sheik. Então, esse é o interior desse território, né, da Península Árabe. E aqui, mais próximo do litoral, é que você tem algumas cidades, né? E nessas cidades também, cada cidade é independente uma da outra, você não tem um governo só aqui na região. E essas cidades vivem basicamente do comércio, ou seja,
as famosas caravanas árabes, né, que transitam todo o território. Elas vão fazer comércio aqui com o Iêmen, ao sul, ao oeste, vão fazer comércio com o Reino da Abissínia, ao norte, vão fazer comércio com uma parte que na época pertencia ao Império Romano do Oriente, né, e o comércio do leste com a área que pertencia ao Império Persa. Então, as cidades vão viver desse comércio, elas também estão organizadas em clãs, né? Elas têm as principais famílias, né, que compõem esses clãs, e o chefe daquela principal família, que era o sheik de determinada cidade, né? Então, vive basicamente de caravanas, daí vem até a tradição, né? Enfim, até hoje no Brasil você tem muito essa identificação, o árabe é o comerciante, né, o mascate, né? Que vem dessa tradição árabe, enfim, das caravanas de comércio, né, que percorriam todo o território aqui. E uma cidade dessas específicas que é motivo do nosso interesse aqui no caso, duas, mas primeiramente uma, que é Meca, que era a principal cidade aqui da Península Árabe, né? Era no século VII, melhor dizendo, a gente vai tratar do século VII. Ela tinha cerca de 20 mil habitantes, e o clã que mandava nessa cidade era o Quraishita, os Quraishitas. E desse clã Quraishita vai nascer, nesse clã, o personagem principal da nossa aula de hoje, né, que é o Muhammad, que é o Maomé, né, que a gente vai falar dele, que ele vai ser responsável, o profeta Maomé, por fundar essa sociedade completamente nova na região, e vai ser responsável por também unificar o território de toda a Arábia, né, num governo, sob um governo só e sob uma religião única. Vai ter como característica principal o monoteísmo, né, o culto a um Deus só. No caso, Alá, que é o Deus, né? Alá em árabe é Deus, e que vai, portanto, vai introduzir uma religião que vai romper com a tradição que existia até então nessa região, dessas tribos cultuarem vários e vários deuses, né? A característica da religião desses povos, antes da chegada de Maomé, enfim, antes da obra, que ele vai realizar, a obra religiosa e política nessa região, era a característica que eram povos politeístas. E um dos principais centros de peregrinação, de culto, de adoração a esses vários deuses, ficava justamente na cidade de Meca, em um edifício, né, grande, onde os peregrinos buscavam a adoração dos seus deuses, que recebia o nome de Kaaba. E dentro desse edifício tinha uma pedra que era considerada sagrada, que era a Pedra Negra, que na verdade era um meteorito, né, e que era cultuado também nessa Kaaba. Então, e essa Kaaba estava localizada na cidade de Meca, na cidade de Maomé. Então, era uma fonte muito interessante de recursos para a cidade. Ela promovia ela atraía muita gente, né, que ia adorar os seus deuses nesse edifício, na Kaaba. Era um centro de peregrinação. Portanto, era um edifício, era um costume, né, era uma tradição religiosa fundamental para a economia da cidade de Meca. E é em Meca que nasce Muhammad, como eu disse, ele pertencia à principal clã da cidade. Só que o pai do Muhammad, do Maomé, vou começar a chamar o Muhammad Maomé, ele morreu muito cedo, né? Ele perde tanto a mãe como o pai muito cedo. Então o pai não teve tempo de angariar, enfim, acumular riqueza que ele pudesse herdar e desse já uma posição de destaque
para ele. Então, ele nasce um órfão de uma família importante, de um clã importante, enfim, mais importante da cidade de Meca, só que um órfão pobre. Então, ele teria necessariamente, através do trabalho dele, conquistar a riqueza dele, enfim, fazer por onde. Né? E a riqueza, nessa época, muito de um mercador, né? Eles eram mercadores, eles eram comerciantes, como eu falei, das cidades viviam do comércio, né? E vamos dizer, o bem principal, né, móvel, não era um bem imóvel, não era a terra, mas o bem principal do comerciante árabe, desse que vivia do comércio de caravanas, era o transporte, era o camelo. Então, a riqueza, o poder de uma pessoa aí, né, dessas cidades árabes, era a quantidade de camelos que eles possuíam. Então, se ele possuía 100 camelos, 200, 300, quer dizer que era uma pessoa de destaque nessa sociedade. Né? E o Maomé rodou do pai, enfim, 5 camelos. Então, ele teve de trabalhar, enfim, ele vai trabalhar nesse negócio das caravanas. Ele, durante praticamente metade da vida dele, ele vai aprender o negócio das caravanas, né? Você tinha de aprender como cuidar de cavalo, mas particularmente dos camelos, como arriar camelo, como colocar as mercadorias no ombro do camelo, enfim, como negociar as mercadorias, todo esse aprendizado comercial, vamos dizer assim, né, e do ofício do cara daquele que vivia das caravanas do comércio nessa época, nesse território, o Maomé vai aprender desde muito cedo. Ele começa nesse negócio, alguns falam 7 anos, outros falam 12, enfim. Mas ele vai começar nesse negócio junto com o tio dele. Porque, apesar de pobre, ele estava ligado a um clã e o clã nunca abandonava os seus, né? os seus parentes. Então, ele tinha uma proteção importante. Né? Então, ele começa como empregado, enfim, participando dessas caravanas que o tio dele promovia. Ele vai aprender o negócio, enfim, vai se destacar, vai ter qualidades não só de bom comerciante, mas uma pessoa confiável, e já com uma certa idade, ele vai, com 25 anos, ele vai casar com uma viúva bastante rica, né? Mais velha um pouco que ele, mais velha, 15 anos, se não me engano, e que ele, então, com o casamento com essa viúva, ele vai ter acesso, a situação dele vai melhorar muito, economicamente, né? Mas ele vai continuar, enfim, agora não trabalhando mais para ela, né, enquanto funcionário, enquanto empregado das caravanas que faziam parte do negócio dela, mas também como coproprietário dessas caravanas, até que chega no ano de 610, onde acontece a revelação. Né? Segundo a narrativa islâmica, no ano de 610, o Maomé tinha um hábito de se retirar, enfim, gostava de fazer alguns retiros espirituais, buscar o sentido da vida, enfim, que era uma prática que alguns, enfim, mais ou menos, que tinham um lugar nessa sociedade, né? Você tinha alguns que faziam isso, os radins, e o Maomé era e numa dessas práticas de isolamento e de busca de um retiro espiritual, ele vai ter uma revelação. Segundo ele descrevia, né, um anjo, no caso o anjo Gabriel, apareceu para ele e ordenou para ele recita, e que ele ficou atordoado, porque ele não sabia recitar, ele não tinha esse dom da fala desenvolta, articulada, enfim. E o anjo insistiu uma segunda vez, recita, e ele começou a recitar. Né, as palavras diz, né, o testemunho que ele deixou, começaram a vir na boca dele. E aí ele começou a recitar, né, as primeiras palavras do que formaria
o texto sagrado da religião que estava começando ali, da religião muçulmana, a religião islâmica, que é Alcorão. Alcorão significa em árabe literalmente repetição, né, que vai se tornar o texto sagrado dos seguidores dessa nova religião. O Maomé não escrevia, enfim, parece que ele era analfabeto, né, ele recitava, e as pessoas ouviam, né, guardavam, então a transmissão dos ensinamentos dele foi oral, né, e esses ensinamentos, essa recitação dele era compreendida como como se Deus estivesse falando pela boca dele. A revelação, então, dos muçulmanos, diferentemente dos cristãos, ela tem início nessas falas, nesses dizeres, nessas recitações do Maomé, né, que depois outros recitadores, né, vão difundir, e só depois da morte dele que essas recitações, nessa tradição oral, ela vai ser compilada em forma escrita e vai dar origem ao livro do Alcorão. E a grande pregação do Maomé era Alá é o Deus único, né? Era a profissão de fé dessa nova religião, era dizer, né, que Alá é o único Deus e Maomé é o seu profeta. A partir você tinha de crer nisso para você se tornar um muçulmano. E o Maomé, inicialmente, ele fica com aquilo contido, vamos dizer assim, restrito ao círculo familiar dele, até que o anjo aparece em um segundo momento para ele e o incita, vamos dizer assim, enfim, traz a ordem de que ele deve espalhar, né, aquilo que ele recebia como inspiração divina, né, que vinha a língua dele, a fábula dele, para todo o povo. E então ele sai, enfim, já não é mais restrito ao círculo familiar, ele começa a pregar na cidade de Meca para as pessoas que viviam em Meca. E essa ideia do Deus único, ela vai causar um incômodo muito grande naqueles que mandavam, enfim, os grandes comerciantes de Meca, porque era uma ideia que tirava, vamos dizer assim, da cidade o principal ponto, o principal fator que alavancava, enfim, que dava dinamicidade da economia da época, que era o culto, enfim, dos peregrinos aos seus deuses naquele edifício na Caaba. Como o Maomé tinha costa quente, vamos dizer, a família dele, o clã dele era muito poderoso, era muito respeitado em Meca, né, os outros comerciantes dos outros clãs vão tentar negociar, inclusive, né, falando, olha, ele prega lá, né, ele pode pregar as suas ideias para quem quiser, enfim, mas aquele que se não quiser, ele segue a adoração aqui na Caaba dos seus deuses, enfim, é uma fonte importante de comércio para a gente. Esses comerciantes também eram politeístas sinceros, enfim, eles falavam, dá para conviver, Maomé não, Maomé, enfim, ele achava como é o Deus único, então não tem negociação. Ele foi muito nesse sentido intolerante, né? Ou é o Deus único, não tem conversa, né? É impossível essa concepção de Deus único conviver com a concepção de vários deuses. Vocês têm a representação do Maomé recitando, né, para as pessoas de Meca. Aqui tem um outro episódio que vai, inclusive, ajudar a acirrar os ânimos contra ele, que aí os ricos, principalmente os comerciantes da cidade politeístas, vão dizer, enfim, enlouqueceu, né? Que ele vai ter num dia que ele estava dormindo, ele vai adormecer e vai ter um sonho, enfim, e ele vai imaginar que um ser mítico chamado Burak, que era corpo de cavalo com
um rosto feminino, teria levado o Maomé a fazer uma viagem, uma espécie de viagem astral, né, em que ele vai dizer que foi o corpo dele, e, enfim, depois comentadores vão dizer que foi uma viagem da alma, enfim. E no lombo desse cavalo, né, desse buraco, cavalo com o rosto feminino, ele vai percorrer as estradas que ele tinha percorrido durante o tempo que ele participava das caravanas, e vai conduzi-lo até Jerusalém. De Jerusalém ele vai ser transportado para os 7 ciclos do céu, e lá ele teria encontrado com os profetas que o antecederam, né, e também com Alá. Então ele teria tido esse privilégio de ver o Criador, enfim, ver o Deus Todo-Poderoso. Essa experiência do Maomé, enfim, relatada por ele, recebeu o nome de voo noturno. Esse voo noturno vai acirrar ainda mais a animosidade dos comerciantes politeístas, né, que eram adversários dessa proposta do Maomé de religião única, de monoteísmo. Vai acirrar, enfim, a agressividade, vamos dizer assim, desses clãs em relação ao Maomé, e o que vai fazer com que, vai forçar o que Maomé já tinha um grupo restrito nessa época de seguidores, que vai forçá-lo a sair de Meca. Enfim, ele vai passar a correr risco de vida. O tio dele, que era um grande protetor, que tinha iniciado Maomé no negócio das caravanas, morre. E aí ele fica um pouco sem um esteio forte, poderoso ali, né? Então a vida dele estava em ameaça, e aí ele recebe o convite da população de Atribe, desculpe, para mudar para lá, e que ele teria liberdade completa de difusão da sua religião, que Atribe, nesse momento, estava vivendo um período de conturbação, enfim, de briga entre facções, briga entre clãs, e que o Maomé foi visto como aquela pessoa, aquele líder. Ele era um líder inquestionável, todos reconheciam isso, que seria capaz de pacificar, né, aquela sociedade, daquela cidade de Atribe. Então ele sai de Meca, né, corrido, vamos dizer assim. Ele estava sendo ameaçado, a vida dele estava sendo ameaçada. Foram contratados assassinos, enfim, e aí ele consegue escapar. Aí aqueles comerciantes politeístas vão oferecer a recompensa de 100 camelos para quem aprisionasse o Maomé. E aí ele sai de Meca, né, e ao invés de se dirigir diretamente para Yatrib, né, ele vai para... E aqui estava infestado desses árabes, atrás dessa recompensa oferecida. Ele vai arrumar a direção contrária ao Iêmen, ao sul, e aqui é que ele vai pelo litoral fazer esse contorno, e aí chegar são e salve a Yatrib. E chegando em Yatrib, ele consegue, enfim, depois de 5 anos, ele consegue se impor e transforma Yatrib numa sociedade muçulmana. Ele derrota as outras facções, né, através da guerra mesmo. Ele forma uma força armada, um exército, a gente pode chamar, muçulmano, que vai subjugar toda a resistência que existia na cidade ao poder dele, e ele se torna o senhor absoluto de Yatrib. E a partir daí, Yatrib passa a ser conhecido como Medina, que em árabe significa cidade do profeta. Então ele se estabelece fortemente em Medina,
mas ele não tirava a Meca da cabeça, né? E aí ele vai, enfim, o projeto dele sempre foi retornar e conquistar a Meca e difundir a religião, né? O islamismo, a religião muçulmana, os ensinamentos muçulmanos em Meca. Isso ele faz, né? E depois de anos de luta, de guerra contra a Meca, ele consegue derrotar os exércitos da cidade de Meca, e aí ele se torna senhor, então, dessa faixa da Península Árabe, né? E aí ele começa, enfim, o fortalecimento dele e a expansão do poder dele. Aqui vocês têm, no mundo árabe, uma representação do anjo Gabriel entregando a Maomé uma cidade, no caso, a cidade de Medina, que se transformou, então, a cidade do profeta. Então, com o passar do tempo, ele vai conquistando todas as cidades, até que a gente chega na morte do Maomé, em 632, daí aquela data que eu coloquei para vocês aqui, ó. 610 é quando ele tem a revelação do anjo Gabriel, e 632 é a data da morte dele. Então, até 632, ele consegue unificar todas essas tribos sob um governo, enfim, sobre vamos dizer, uma orientação religiosa só. E aí a gente, a partir daí, e unifica num povo só, e a partir daí sim a gente pode dizer da formação do povo árabe. Então, Maomé vai ser responsável por unificar todas essas tribos que viviam nesse território dentro de uma ideia só, que é uma ideia religiosa, né? Que é a reverência ao Deus único, Alá, e então é a partir daí que surge o que a gente chama hoje de povo árabe. E aí só vai expandir, enfim, aqui vocês têm a demarcação. Até a morte do Maomé, esse território todo pertence ao Islã. Islã, na linguagem árabe, significa submisso a Alá, obediente a Alá, né? E muslim, daí muçulmano, significa submisso também. Então, até a morte do Maomé, esse território aqui de rosa bem claro, é um amarelo rosa, até 710 conquista todo esse território em verde, e até 750 aí expande as fronteiras do império, que a gente chama de Império Islâmico, né? Observem que pega parte da China, da Pérsia, enfim, a Pérsia toda é conquistada, e inclui parte do Império Bizantino, antes pertencia a ele, perde esse território, né? O norte da África, inclusive parte da Península Ibérica, que a gente comentou no texto, né? Que os árabes muçulmanos vão conquistar e vão ficar aí durante mais de 7 séculos, né? Eles vão dominar esse território na Península Ibérica, que hoje é formada pela Espanha e por Portugal. Inclusive aquela batalha que eu citei daquele cavaleiro do rei dos francos, né, o Carlos Magno, o cavaleiro rolando com a espada durindana, essa cidade justamente, enfim, foi quando a expansão brecou a expansão dos árabes muçulmanos, impedindo que eles penetrassem no interior da Europa Ocidental. Então, aí você tem, a partir dessa cidade aqui, Medina, né, a expansão dessa ideia em torno de uma religião nova. Essa religião ela estava baseada numa ideia, que era a ideia que estava aqui contida no Alcorão, depois da morte, como eu falei, do Maomé. Essas ideias vão ser compiladas, vão ser escritas. Antes eram só transmitidas oralmente, através da recitação, né? O Maomé também recitava aquelas revelações divinas, segundo ele, que ele recebia.
Eram versos, sob a forma de versos, né? Então eles eram recitados. Só depois da morte dele vai ser compilada num livro que recebeu o nome de, como eu disse para vocês, Alcorão. Essa religião muçulmana ela tem alguns pilares básicos, né, que o fiel muçulmano deve seguir. Quais são esses pilares básicos, né, que os muçulmanos devem seguir? O primeiro deles é a profissão de fé que todo muçulmano deve fazer. Não existe nenhum Deus além de Alá e Maomé é seu profeta. Uma segunda obrigação de todo muçulmano, orar 5 vezes no dia em direção à Meca. E uma oração bem essa coisa de reverência, né? Vocês percebem pela expressão corporal esse sentido de muçulmano, de islâmico, né? Ou seja, submissão completa ao Deus deles, no caso, né? Ao Deus único, que é Alá. O islamismo ele tem uma tradição muito, muito influenciada tanto pelo judaísmo como pelo cristianismo. Tanto é que, primeiro, Maomé não se dizia Deus, tá? Jamais ele se dizia um profeta, diferente de Jesus. Ele considerava Jesus não como um Deus, considerava, tinha um respeito muito grande, mas considerava Jesus como um profeta, assim como considerava Adão profeta, assim como considerava Abraão, Noé, enfim, aqueles profetas que ele chamava aqueles líderes do povo do Antigo Testamento, do povo judeu. Ele tinha uma consideração grande, mas para ele eram profetas. Tinham tido um papel importante no mundo, né, para a humanidade, mas que ele seria o último profeta, aquele que trouxe a revelação final. Então ele é o último elo, o último degrau dessa cadeia de profetas que vieram trazendo a revelação do Deus único, Alá, paulatinamente até então ele completa essa revelação, essa palavra divina, né, que está, né, segundo acreditam os muçulmanos, está sintetizada no Alcorão. Então, o outro pilar, além daquela profissão de fé, Alá é o único Deus e Maomé é seu profeta, eles tinham também essa obrigação, enfim, de rezar, eles têm, né, de rezar 5 vezes durante o dia, sempre em direção à Meca. Um outro pilar básico do islamismo é o jejum. Realizar o jejum durante o mês sagrado, né, o Ramadã. Que mês corresponde? Difícil, porque o ano, o Maomé, quando ele toma, enfim, o controle, o poder, enfim, ele faz uma reforma no calendário e adota um calendário exclusivamente lunar. Então, é um calendário completamente diferente do nosso, né? Que é um calendário solar. Então, o ano muçulmano, né, ele tem 354 dias. Então, ele sempre está perdendo 11 dias em relação ao nosso, vamos dizer assim. Então, os meses que a gente tem variam em relação aos meses. Então, o Ramadã islâmico, ele vai variar. Enfim, hora ele vai correr em novembro, outubro, ou agosto, enfim, em função dessa defasagem, além do que o calendário muçulmano, ele começa justamente, né, a marca, enfim, a referência não é o nascimento de Cristo, a encarnação de Jesus, enfim, do Deus cristão, obviamente, mas como ano zero é justamente a chamada Hégira, que foi essa saída de Maomé e de seus primeiros seguidores da cidade de Meca em direção a Medina, né? É a chamada Hégira. Então, essa saída marca o ano zero, e a partir daí os muçulmanos contam os anos. Um outro, então, realizar esse jejum durante o mês, e jejum é jejum mesmo, pão e água, durante o Ramadã,
Outra preocupação do Maomé era a relação aos pobres, né? Realizar caridade é uma obrigação do muçulmano, realizar caridade aos pobres, por meio de doação de 2,5% dos lucros pessoais, chamado zakat. Lembrar que nessa época a gente está falando de uma sociedade de comerciantes nessas cidades. Então, quando o Maomé instituiu isso, ele instituiu pensando nesse tipo de sociedade, ou seja, os lucros que os comerciantes de caravanas tinham 2,5% deveria ser dado sob a forma de caridade. E também uma obrigação que todo muçulmano acha fundamental é pelo menos uma vez na vida você ir à Meca, né? Aquelas peregrinações absurdas, que você vai à Meca, e qual lugar de Meca que você se dirige? A Caaba. Porque apesar da Caaba inicialmente ter sido, como eu comentei, um edifício, né, uma construção politeísta, né, onde se cultuavam, se adoravam vários deuses, Maomé, uma pessoa muito inteligente, sabia perfeitamente da importância simbólica da Caaba, né? Então, ele viu a necessidade dele, de certa forma, islamizar, vamos dizer assim, converter esse edifício, converter a Caaba à nova religião. Ele faz isso com um gesto muito sagaz, enfim, muito perspicaz. Ele muda o lugar dentro desse edifício do principal objeto de veneração, que era aquela pedra negra, aquele meteorito. Então, ele estava num lugar, ele passa, enfim, ele transfere para outro lugar, né? E aí é como se ele estivesse dando assinatura. Agora esse edifício pertence ao Islã. Agora aqui o Islã vai ter um ponto de referência para essa peregrinação, né, que faz parte, é um dos 5 pilares da religião nova, que todo muçulmano, pelo menos uma vez da vida, deve ir, se tiver condições, deve ir até a Meca, né, que era uma forma, enfim, de simbolizar essa unificação, né, e fortalecer esse laço de unidade entre os muçulmanos. É a segunda, enfim, o islamismo cresceu demais, continua crescendo muito, a gente sabe do peso, da importância que tem o islamismo hoje em dia, inclusive o Ocidente, né, o Ocidente cristão, o judaico-cristão, demoniza muito os muçulmanos, né, em razão daqueles grupos, são bem minoria, né, o muçulmano não é terrorista, mas acaba generalizando e vendo-os como terroristas, e o islâmico, né, a religião islâmica muçulmana acaba sendo vista de forma completamente equivocada como uma religião, enfim, do mal, demoníaca. Alguns presidentes dos Estados Unidos trabalharam muito essa ideia, difundiram muito essa ideia. Mas é uma religião que tem crescido demais, né? E hoje, se a gente for pegar o mundo, a divisão das religiões do mundo, os muçulmanos, né, os islâmicos, eles representam a segunda maior religião do mundo. Né? A primeira é a religião cristã, né? Depois vem os islâmicos, depois os budistas, depois os hinduístas, né? E depois outras regiões de outros cultos, enfim, politeístas, inclusive. Mas essas são as religiões principais que a gente tem. E entre os muçulmanos, há 2 grupos, né, religiosos, enfim, que têm divergências no modo como interpretam os livros sagrados muçulmanos. A gente tem 3, além do Alcorão. A gente tem a Sunna, que é uma compilação dos ditos e das ações, dos feitos do profeta Maomé, né? E a gente tem também a Sashira, que é Sharifa, né? Sashira, que é o livro, que é a compilação das leis religiosas do Islã. Então, entre esses dois grupos religiosos, há divergências na interpretação
dessas escrituras, vamos dizer assim, desses textos sagrados para os islâmicos. Alguns são conhecidos como sunitas, justamente porque eles fazem uma interpretação bem literal, bem ortodoxa desse livro dos dizeres da Sunna, desse livro dos dizeres do profeta Maomé, dos dizeres e feitos do profeta Maomé. Os sunitas são a maioria no mundo, se representam 80% dos muçulmanos no mundo, e enfim, o grande país onde eles estão é a Arábia Saudita, e os xiitas, que fazem já uma interpretação mais dinâmica, vamos dizer assim, desses textos sagrados para o islamismo. O grande país dos xiitas é o Irã, mas eles representam 20% só dos muçulmanos. Durante muito tempo no Ocidente, em razão da revolução que houve no Irã em 1979, quando o sheik, enfim, o Reza Pahlavi, que mandava, que governava com mão de ferro o Irã, mas muito influenciado pelos valores, pela cultura ocidental, ele foi derrubado, em seu lugar chegou os islâmicos chegaram ao poder, e os islâmicos da linha xiita. Então, os xiitas ficaram muito identificados durante um bom tempo como sendo uma ala mais radical, mais intolerante, né, dos muçulmanos, mas isso não corresponde à verdade. Né? Em termos de interpretação dos livros sagrados islâmicos, eles até são mais abertos, bem mais abertos do que os sunitas. Então, é basicamente isso dos muçulmanos, né, desse Islã que surge e que vai ser, enfim, vai ter um impacto, vai ter uma influência muito, muito grande na nossa história, inclusive. Grandes contribuições que essa civilização surgida aí nessa península da Arábia, lá no século VII, ela trouxe para a civilização, para a humanidade de uma forma geral. No terreno da medicina, no terreno da matemática, no terreno da astronomia, enfim, da filosofia, uma contribuição muito, muito importante para todos nós.